Olá, gente. Sou o professor Leonardo e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências para os oitavos anos. O tema da aula de hoje é adolescência e sistemas genitais masculino e feminino. A adolescência. Nesse período da vida, o corpo e a forma de pensar passam por intensas mudanças, transformando meninos e meninas gradualmente em adultos. O início da adolescência se dá por volta, ou em média, aos 12 anos e vai até os 19 anos de idade. Esse período coincide com a puberdade, que é o período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais. Mudanças físicas na adolescência. Durante a adolescência, é comum o crescimento típico dessa fase, também chamado de estirão do crescimento. É nessa fase em que os adolescentes crescem mais rapidamente. Também é comum o crescimento de pelos ao redor dos órgãos sexuais, os pelos pubianos, e nas axilas. Nos meninos, podem surgir pelos no peito e na face, formando a barba e o bigode. Nas garotas, ocorre o desenvolvimento das mamas e a primeira menstruação. O corpo das meninas fica com um formato mais curvilíneo e os quadris mais largos. No dos meninos, apresentam alargamento dos ombros, aumento de massa muscular e desenvolvimento do pênis e dos testículos. A voz se modifica, tornando-se mais grave. Mudanças comportamentais na adolescência. Na adolescência, com a ação dos hormônios, é comum ocorrer mudanças comportamentais, incluindo a questão social. Nessa fase da vida, ocorre o amadurecimento do cérebro e mudanças nas configurações dos neurônios. Muitos adolescentes podem se sentir inseguros e fragilizados, e também é comum desenvolverem novos interesses. Podem apresentar também mudanças súbitas de humor. Portanto, numa hora está muito feliz e de uma hora para outra está super estressado. Mudanças hormonais na adolescência. As mudanças físicas da puberdade, elas são controladas pelos hormônios sexuais, ou seja, aqueles hormônios que definem o menino e a menina. Nos testículos, que é a glândula do sistema genital masculino, ocorre a produção da testosterona. Testosterona é um hormônio que leva ao desenvolvimento das características sexuais secundárias masculina. Já no sistema genital feminino, temos os ovários, que também são glândulas, e que nele ocorre a produção de dois tipos de hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno leva ao desenvolvimento das características sexuais femininas. Portanto, meninos vão produzir em maior quantidade a testosterona com relação às meninas, e as meninas vão produzir o estrógeno e a progesterona, que nos meninos não é encontrado. Sistema genital masculino. A principal função do sistema genital masculino é a produção de gametas. O que são gametas? São os espermatozoides, são as células responsáveis pela fecundação. O que é fecundação? É o processo de união de gametas.
Quais são as estruturas que formam o sistema genital masculino? O sistema genital masculino é formado por testículos, pelos ductos, pelas glândulas sexuais acessórias e pelo pênis. O pênis, ele é o órgão pelo qual o homem pode urinar e ejacular. Essa ejaculação ocorre durante a ereção. A uretra é um canal comum ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Conduz a urina e o esperma ao exterior. Próstata, glândula que contribui para a formação do esperma. Canal deferente, tubos que ligam os testículos à uretra. Vesícula seminal, glândulas que produzem líquido indispensáveis à vida dos espermatozoides. Testículos produzem os gametas masculinos, portanto, eles produzem os espermatozoides. E o escroto, que é o saco de pele em que a gente vai encontrar os testículos. Lembrando que canal deferente nós temos 2, vesícula seminal temos 2 e testículos também temos 2. Sistema genital feminino. A principal função do sistema genital feminino é a produção de gameta, só que ele também é responsável pela produção de hormônios, progesterona e estrógeno, e pela nutrição e acomodação do feto até o seu nascimento. Ele é formado por 2 ovários, 2 tubas uterinas, um útero, uma vagina e um pudendo feminino. Os ovários eles armazenam milhares de ovócitos, com os quais as mulheres já nascem. A cada 28 dias, quando chega o período da puberdade, as mulheres se liberam e caso não seja fecundado, esse ovócito é descartado durante a menstruação, junto com a descamação do revestimento da parede interna do útero. Isso tudo configura como sendo a menstruação. Ciclo menstrual e fecundação. No ciclo menstrual ocorre a maturação do ovócito e a preparação do útero para receber um possível embrião. O ciclo menstrual dura, em média, 28 dias. Porque, em média, algumas mulheres podem ter um ciclo irregular, podendo durar mais dias ou menos dias, mas, em média, são 28 dias. Quais são as etapas? Inicia-se com amadurecimento e espessamento de um dos ovócitos encontrado em um dos ovários. Por volta do 14º dia ocorre a ovulação, ou seja, a liberação do ovócito dos ovários. Nos dias próximos da ovulação, a mulher se encontra em seu período fértil. O ovócito segue em direção ao útero. Se ele não for fecundado, ele vai degenerar e o revestimento da parede uterina se desprende e é liberado pela vagina. Esse revestimento e o ovócito vão ser o que a gente conhece como menstruação. Fecundação e desenvolvimento do zigoto. Fecundação é sinônimo de fertilização e consiste na união do ovócito com o espermatozoide. Durante o ato sexual, milhões de espermatozoides são liberados pelo homem na vagina da mulher, percorrem o útero e podem chegar às tubas uterinas. Nesse percurso, muitos gametas morrem, apenas um consegue penetrar no gameta feminino. Depois de fecundado pelo espermatozoide, o ovócito passa por alterações e torna-se o óvulo.
A união do núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide promove a formação do que a gente considera como zigoto. Fecundação e desenvolvimento do zigoto. No início, o zigoto é uma única célula. À medida que continua seu trajeto pela tuba uterina em direção ao útero, o zigoto se divide por mitose. Primeiro, formam-se 2 células, depois 4 e assim sucessivamente. Essas células vão originar o que a gente conhece como embrião. Por volta de 7 dias após a fecundação, o embrião chega ao útero e se implanta na parede interna. Esse processo de implantação é chamado de nidação. Na figura ao lado, nós podemos ver um esquema da fecundação. Aqui o ovário ele tem centenas de ovócitos e a cada 28 dias, como a gente já viu, é liberado um. No momento que ele é liberado, ele já se espessou e foi liberado na tuba uterina, ou em uma delas. Se nesse período ocorreu uma reprodução sem o uso de preservativo, os espermatozoides podem percorrer todo esse caminho do útero e chegar até a tuba uterina. Dentre os espermatozoides que alcançarem o ovócito, apenas um irá penetrá-lo. Dentro dele, nós vamos ter a formação do que a gente conhece como sendo o zigoto. O zigoto ele vai ser formado quando o núcleo do espermatozoide se funde com o núcleo do ovócito. O ovócito continua o seu caminho em direção ao núcleo. Esse ovócito, que agora apresenta apenas um núcleo, formado pela união do material genético do espermatozoide com o do ovócito, passa a sofrer divisões. Primeiro, de uma célula formam duas, de duas formam 4, de 4, 8 e assim sucessivamente até a gente formar o embrião. No sétimo dia, a partir do sétimo dia, esse ovócito, esse embrião vai se fixar à parede do útero, num processo denominado de nidação. Até mais.